bem-vindo à segunda edição do CONARAD. Eu sou Evelyn Escobar, biomédica, coordenadora de aplicações da Bracco Imaging do Brasil, e eu estou aqui com o Dr. Porala. Olá, eu sou o Fernando Porala, eu sou doutor em medicina pela Universidade de Saarland, da Alemanha. Faço parte do grupo de estudos de meios de contraste da Sociedade Paulista de Radiologia. Tenho quase 30 anos de experiência em imagem e sou atualmente o diretor de serviços médicos para a Bracco na América Latina. Essa aula é sobre fibrose sistêmica nefrogênica e retenção de gadolínio em tecidos corpóreos. O gadolínio, se livre, ele pode se precipitar em vários tecidos, no pulmão, no coração, na pele, entre outros. Ele também pode bloquear o transporte de cálcio nas células musculares e nervosas, diminuir a transmissão neuromuscular, diminuir a contração muscular e diminuir os batimentos cardíacos. Mas como então esse gadolínio ele se torna livre após a injeção no corpo humano? Esse processo ele é conhecido como transmetalação. O que é esse processo? Após a injeção, alguns cátions presentes no organismo, como o cobre, o zinco e o ferro, eles têm afinidade ali no quelante pelo lugar onde o gadolínio se liga. Então, após a injeção, o cobre, o zinco e o ferro estão competindo para tirar o gadolínio do quelante e se colocar no lugar. Se ele conseguir fazer isso, o gadolínio se torna livre no corpo humano. Isso é mais frequente, Evelyn, nas moléculas lineares, porque as moléculas macrocíclicas vão proteger o gadolínio um pouco mais no interior dessa molécula. Os meios de contraste à base de gadolínio, eles foram classificados pela Sociedade Europeia de Uroradiologia em 3 grupos diferentes. O grupo de alto risco, risco intermediário e o risco baixo. No grupo de alto risco estão os meios de contrastes lineares. No grupo de risco intermediário estão os meios de contrastes lineares, mas que também têm características hepatoespecíficas. E no grupo de baixo risco estão os meios de contraste à base de gadolínio macrocíclicos. Diferentemente da classificação feita pela Sociedade Europeia de Uroradiologia, ESUR, o FDA nos Estados Unidos fez uma classificação um pouco diferente. E eles dividiram também em 3 grupos, sendo o grupo 1, aqueles que eles consideram de maior risco, onde eles colocaram os meios de contrastes lineares simples. No grupo 2 estão os 3 macrocíclicos que conhecemos e também o gadobenato de meglumina, porque para casos de fibrose sistêmica nefrogênica não confundida, esse produto se classificou junto com os macrocíclicos em segurança em relação à fibrose sistêmica nefrogênica. E foi criado também um grupo 3, onde está sozinho apenas o gadolinium EOB-DTPA, por causa de um número restrito de doses utilizadas com esse produto a nível mundial. A fibrose sistêmica nefrogênica é uma doença rara e ela foi reconhecida em 1997 pela primeira vez. Geralmente é uma doença progressiva, debilitante e potencialmente fatal. Existe um maior risco de ocorrer a fibrose sistêmica nefrogênica em pacientes que possuem insuficiência renal crônica, ou seja, quando o clearance ele está abaixo de 30. A relação entre o uso de gadolínio e o desenvolvimento de fibrose sistêmica nefrogênica é dose dependente, ou seja, os pacientes que foram mais expostos a doses cumulativas do meio de contraste existem o maior risco de desenvolver a fibrose sistêmica nefrogênica. O que mais ocorre na fibrose sistêmica nefrogênica? O que mais encontramos? Alguns estudos eles mostraram que as lesões elas são aparentes entre 2 a 8 semanas após a exposição, após a injeção do meio de contraste à base de gadolínio. Pode ocorrer também a fibrose cutânea persistente nas extremidades, que tem esse aspecto de casca de laranja. Alguns pacientes também podem desenvolver contraturas e sintomas descritos como rigidez dos membros. E num pequeno percentual, a fibrose sistêmica nefrogênica ela tem um curso fulminante, com perda rápida da mobilidade e dor severa. Além dessa fibrose formada nos membros, como no braço da foto anteriormente, essa fibrose ela também pode ocorrer em outros órgãos, no pulmão, no coração, no diafragma, fígado, entre outros. E existem diferentes graus de comprometimento. Nessas imagens de ressonância magnética, você pode notar que existe um edema acentuado na gordura subcutânea, na face intermuscular e nos músculos de um paciente com fibrose sistêmica nefrogênica.
Como eu disse anteriormente, é dose dependente. Então, pacientes que receberam mais vezes o meio de contraste à base de gadolínio possuem maior risco de desenvolver a fibrose sistêmica nefrogênica. Lembrando que a maior parte dos pacientes são pacientes com insuficiência renal crônica grau 4 e 5 com clearance abaixo de 30. Pode ocorrer em todas as idades, observamos na literatura as idades entre 8 e 86 anos de idade e também igualmente distribuído entre os gêneros, feminino e masculino. Quais são, então, os fatores de risco relacionados ao paciente? O primeiro é pacientes com doença renal grau 4 e 5, pacientes que estão fazendo diálise, e pacientes menores de 1 ano devido à imaturidade renal. Os fatores de risco relacionados ao meio de contraste são meios de contraste que são menos estáveis, ou seja, os meios de contrastes lineares eles são menos estáveis que os meios de contrastes macrocíclicos. E a recomendação para a realização do exame e injeção do meio de contraste é usar meio de contraste macrocíclico sempre que possível, porque eles são mais estáveis. Administrar a menor dose possível, mas que ela seja suficiente para dar o diagnóstico e avaliar a real necessidade da injeção do meio de contraste. Para sabermos a função renal do paciente, temos que fazer o cálculo do clearance. E como é que fazemos esse cálculo do clearance? Para fazer esse cálculo, a gente precisa do exame de sangue de creatinina. Depois disso, a gente tem algumas opções para fazer o cálculo, manualmente, usando uma calculadora ou um aplicativo no celular. Existem várias opções de cálculo e você pode escolher a que melhor serve para o seu serviço. Lembrando que a gente vai precisar sempre, então, da creatinina, do peso, idade e sexo do paciente. Depois do cálculo do clearance, iremos saber se o paciente ele está no grupo de alto, baixo ou pacientes sem risco. O paciente de alto risco é aquele paciente, então, que tem a insuficiência renal crônica grau 4 e 5 com clearance abaixo de 30, paciente que está em diálise e paciente com insuficiência renal aguda. Paciente de baixo risco, ele tem insuficiência renal grau 3, que o clearance é entre 30 e 59, ou crianças menores do que 1 ano de idade também se encaixam nesse grupo. E o paciente sem risco é aquele paciente com a função renal normal, com clearance acima de 60. Esses grupos eles também foram definidos pela Sociedade Europeia de Uroradiologia. O diagnóstico da fibrose sistêmica nefrogênica pode ser um diagnóstico clínico ou através da biópsia. É realizada uma biópsia profunda da pele, incluindo a amostra da derme, gordura subcutânea e da fáscia. Mas a biópsia da pele ela é considerada padrão ouro para o diagnóstico da fibrose sistêmica nefrogênica. Não existe ainda nenhum tratamento específico para a fibrose sistêmica nefrogênica, mas existem alguns tratamentos que tentam impedir ou retardar o surgimento dessas lesões fibróticas. Qual que é a relação da diálise com a fibrose sistêmica nefrogênica? Vale a pena fazer a diálise? Ela é realmente eficaz? Bom, alguns trabalhos têm demonstrado que 68% do gadolínio ele é eliminado após sessões de 3 horas de diálise e aproximadamente 98% após 3 sessões consecutivas de diálise. Ou seja, teoricamente, 98% do gadolínio ele pode ser eliminado através da diálise, mas isso não impediu o desenvolvimento da fibrose sistêmica nefrogênica. Quais são as principais recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia, baseado em publicações do FDA e da Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital? O meio de contraste à base de gadolínio, especificamente se administrado em altas doses do meio de contraste à base de gadolínio, ele só deve ser utilizado em pacientes com doença renal avançada quando muito necessário. Sempre temos que avaliar o risco-benefício da injeção desse meio de contraste. Alguns autores também recomendam evitar a administração do gadolínio para todos os pacientes de risco, incluindo aqueles pacientes que estão com clearance entre 30 e 59, particularmente se o paciente estiver hospitalizado com uma condição pró-inflamatória. Não utilizar o meio de contraste linear em pacientes com clearance abaixo de 30 ou pacientes que fizeram ou estão aguardando um transplante hepático. O meio de contraste linear ele só deve ser utilizado em recém-nascidos e crianças até 1 ano de idade após meticulosa avaliação, devido à imaturidade renal da função renal.
Falando agora sobre depósito de gadolínio no sistema nervoso central, a deposição incidental de gadolínio no cérebro foi realizada pela primeira vez pelo autor Kamda e colaboradores. Relatos subsequentes confirmaram a associação da administração repetida de meios de contraste à base de gadolínio e hipersinal em T1, tanto no núcleo denteado como no globos pálidos. Em 2013, Kamda então descreveu na Radiology um aumento progressivo dessa intensidade de sinal, tanto no núcleo denteado como no globo pálido, em ressonâncias magnéticas ponderadas em T1, ainda sem contraste, e comparou com o número de doses prévias de meios de contraste à base de gadolínio que tinham sido administradas. Dessa forma, ele encontrou uma correlação estatisticamente significativa. 2 anos depois, Robert McDonald fez uma publicação onde ele conseguia descobrir que nessas áreas que haviam o hipersinal existia realmente gadolínio. O mecanismo então proposto para explicar essa deposição é aquilo que a Evelyn falou um pouco antes aqui para vocês, que é o processo da transmetalação. Então ferro, cálcio, zinco, que também tem cargas positivas como o gadolínio, tem a afinidade pela molécula, o gadolínio então agora se troca com um desses outros metais, ocorre a transmetalação, e esse gadolínio agora livre, então é o que fica mais disponível também para depositar nessas áreas do tecido do sistema nervoso central. E isso acontece mesmo com pacientes que tinham uma função renal intacta, ou seja, aqueles que não apresentavam uma creatinina sérica elevada, por exemplo. E por que a deposição de gadolínio estaria ocorrendo mais no núcleo denteado e no globos pálidos? Talvez porque essa área é uma área mais rica em ferro e especificamente uma área afetada por distúrbios neurodegenerativos, por exemplo, associados com acúmulo de ferro e manganês no cérebro, como por exemplo na doença de Parkinson ou mesmo no Alzheimer. Bom, o que se sabe é que o gadolínio pode ter como alvo então essas áreas ricas em ferroportina e estão então envolvidas na regulação ativa de metabolismo de ferro e manganês no corpo. Agora nesse slide a gente pode ver um exemplo desse depósito de gadolínio no sistema nervoso central. A imagem A, o paciente antes de doses repetidas do meio de contraste, e a imagem B após várias administrações de um meio de contraste linear específico, mostrando então esse aumento da intensidade de sinal no globo pálido. E os sintomas dessa retenção ou desse depósito de gadolínio no sistema nervoso central? Apesar da evidência do acúmulo de gadolínio no sistema nervoso central, não há qualquer evidência clínica mostrando efeitos nocivos dos meios de contraste à base de gadolínio no sistema nervoso central. Não foram atribuídos quaisquer efeitos adversos neurológicos, tais como perturbações cognitivas, ou seja, casos de aumento de Alzheimer, Parkinson ou demência não estão registrados. Os pacientes identificados então com esse depósito ou retenção de gadolínio no sistema nervoso central estão todavia sendo acompanhados para que futuramente novas publicações possam melhor elucidar esses casos. O que aconteceu? Em 2017, a EMA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, ela funciona lá como a Anvisa no Brasil, ela recomendou restrições para alguns meios de contraste e suspendeu alguns meios de contrastes lineares, e hoje esses produtos que estão sublinhados nessa tabela foram proibidos a sua utilização na União Europeia. Então, esses 3 produtos não estão mais disponíveis na Europa e ficaram permitidos apenas os 2 lineares que são chamados por alguns autores de lineares substituídos, porque tem o anel benzênico e por causa disso se ligam a proteínas plasmáticas e tem a excreção também hepática, que é Multirense e Primovist. Esses ficaram aprovados para uso em exames de fígado. Os macrocíclicos continuaram disponíveis no mercado europeu. Os Estados Unidos, em contrapartida, através do FDA, não fez qualquer restrição para nenhum dos meios de contraste lineares por causa de não haver relato clínico de que a retenção ou a deposição no sistema nervoso central estivesse causando qualquer problema. Os agentes lineares intravenosos, então, Multirense e Primovist, como eu disse,
continuaram a ser utilizados na Europa para os exames específicos do fígado. Omniscan, Magnevistan e Optimark foram suspensos desde o final de 2017 em toda a União Europeia. E os macrocíclicos Gadovist, Dotarem e Prohens, por causa de serem mais estáveis e menos facilmente perder o gadolínio através do processo de transmetalação, pelo número de ligações que esse gadolínio tem com a molécula, então esses medicamentos continuam disponíveis para a utilização no mercado europeu sem qualquer restrição. E como falado anteriormente, o FDA nos Estados Unidos, desde o final de 2017, optou por não fazer qualquer restrição à utilização de quaisquer meios de contraste à base de gadolínio nos Estados Unidos. Contudo, o FDA solicitou para que os fabricantes desses meios de contraste à base de gadolínio colocassem na bula que existe o risco de depósito de gadolínio no sistema nervoso central, principalmente dos produtos lineares, usar sempre que possível a menor dose para que se possa fazer o diagnóstico adequado e avaliar a necessidade da injeção do meio de contraste, se realmente necessário. Muito recentemente, na nova edição do American College of Radiology, eles continuam editando, como na publicação anterior, a divisão para o risco de fibrose sistêmica nefrogênica, colocando no grupo 1 os produtos associados a maior número de casos de fibrose sistêmica nefrogênica, são aqueles produtos que a Europa considerou como produtos de alto risco, que é a gadodiamida, o gadopentato de meglumina e a gadovercetamida. No grupo 2 estão colocados os 3 meios de contraste macrocíclicos, gadobutrol, gadoterato de meglumina e gadoteridol, juntamente com o gadobenato de meglumina, porque esses agentes seriam aqueles que estão associados com o menor, se qualquer, caso não confundido, de fibrose sistêmica nefrogênica. E o ACR cria um grupo 3, onde está o gadolinium EOB-DTPA, e colocou esse produto em separado por causa de ter um número relativamente restrito de casos reportados mundialmente. Falando agora sobre a deposição de gadolínio em outros tecidos, existem muitos estudos, inclusive alguns estudos comparativos, como esse, que é relativamente antigo, é de 1995, um trabalho feito por Tweedle e colaboradores, que fala sobre a biodistribuição de meios de contraste à base de gadolínio, e Tweedle aqui comparou 2 macrocíclicos, Prohens e Dotarem, e também 2 lineares, Omniscan e Magnevistan. E como resultado desse estudo, se observou que o gadoteridol foi aquele que teve uma menor retenção nos tecidos ósseos, seguido pelo gadoterato de meglumina, e depois os lineares sendo mais retidos, que é o gadopentato e a gadodiamida. Estudos mais recentes, esse feito por Bussi e colaboradores, estava tentando ver a diferença da retenção de gadolínio após doses repetidas de apenas os 3 meios de contrastes macrocíclicos, para se provar também que os macrocíclicos também se depositam no sistema nervoso central e em outros órgãos. Entretanto, o resultado final que Bussi chega é que existe também entre os macrocíclicos uma pequena diferença de retenção ou deposição desses produtos no sistema nervoso central. Como vocês podem ver abaixo nesse gráfico, não apenas em fêmur, em rins existe uma variação da deposição ou da retenção de gadolínio nesses tecidos, variando quanto ao meio de contraste utilizado, mas, e principalmente no sistema nervoso central, quando estamos falando de cérebro e cerebelo, verificamos que aqui em verde o produto Prohens tem uma retenção ou uma deposição em sistema nervoso central um tanto menor do que aquela obtida nesse estudo de Bussi com Dotarem e Gadovist. Um estudo similar foi feito por Robert MacDonald e também publicado num periódico de grande importância, publicado na Radiology de 2017, onde ele comparou, nesse estudo, 2 meios de contraste macrocíclicos e 2 meios de contrastes lineares. E o que se observou foi que a retenção de gadolínio nesse estudo variou de acordo com o meio de contraste, sendo que o Prohens dos 2 macrocíclicos utilizados
foi aquele que menos se reteve ou depositou no sistema nervoso central, e dos 2 lineares aqui testados, o multirense foi aquele que depositou ou se reteve menos. Falando um pouquinho, então, sobre a posição da Anvisa no Brasil sobre a retenção de gadolínio no sistema nervoso central e em outras regiões do corpo, em julho de 2019, a Anvisa solicitou para que os fabricantes colocassem em bula, então, que existe o risco de depósito de gadolínio no sistema nervoso central, para utilizar a menor dose possível para realizar o diagnóstico adequado e também para avaliar a real necessidade da injeção do meio de contraste à base de gadolínio. Muito obrigado por terem assistido mais essa aula do CONAHAD segunda edição, onde eu, Fernando Porala, e a Evelyn Escobar falamos sobre fibrose sistêmica nefrogênica e retenção de gadolínio em tecidos corpóreos. Obrigada.